Vamos todos abrir a escritura em Efésios capítulo 4, dando seguimento aos estudos de onde paramos. Quero ler com os irmãos aqui a partir do versículo 25. Do 25 ao 5 primeiro, tá bom? Acompanhe a leitura aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Queridos, chegamos aqui numa porção muito prática, né, desta epístola, quando o apóstolo Paulo ele passa a fazer agora a aplicação de tudo aquilo que até então, no capítulo 3, ele havia dito. Nós já dissemos aqui outras vezes, só para poder relembrar, né, refrescar a memória dos irmãos, que na primeira parte dessa epístola, capítulos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo faz aquilo que se chama comumente de ortodoxia, que é a apresentação da sã doutrina, do reto ensino, né, da reta opinião, entendendo a opinião como sendo o saber, né, acerca das coisas divinas. E do capítulo 4, 5 e 6, que é a segunda parte da epístola, só são 6 capítulos, ele então passa a fazer aquilo que se chama comumente de ortopraxia, que é a prática correta da palavra que foi apresentada. Então, é uma carta muito dinâmica, porque ela compreende, né, ela contempla esses dois aspectos da vida cristã. Poderíamos comparar esses dois aspectos como um pássaro, né? Um pássaro. Imagine só alguém perguntasse para você, qual é a asa do pássaro mais importante? A direita ou a esquerda? Né? Aí o Gilson responde que é a direita. Né? Mas certamente o pássaro não teria essa opinião, porque para o pássaro ambas as asas são muito importantes, porque é o que vai gerar o equilíbrio, né? E o voo perfeito. De modo que a ortodoxia, que é o reto ensinamento, e a ortopraxia, que é a reta prática da verdade, é que gera o equilíbrio de uma vida cristã saudável. Imagine alguém que tem um coração muito disposto a obedecer a Deus. Alguém muito sincero, muito verdadeiro. Eu conheço muitos cristãos que têm um coração muito dedicado ao Senhor, que são sinceros, são verdadeiros, têm uma boa intenção no seu ato de servir a Deus, mas por desconhecer a ortodoxia, por desconhecer a vontade de Deus do modo como fora revelada mediante os apóstolos do Cordeiro, essa pessoa às vezes tem uma prática muito equivocada no seu viver, ou uma prática deficiente, por desconhecer a reta doutrina, o reto ensinamento. Já tem outros que têm uma boa compreensão do reto ensino, sabe tudo de ortodoxia, compreende toda a teologia, né? Conforme fora construída e apresentada, sobretudo nas epístolas, mas é deficiente na prática dessa verdade. Ele sabe, mas não pratica. Então, tudo isso gera o quê? Gera um desequilíbrio, né? Esse irmão que tem uma boa compreensão da sã doutrina, sem a prática ele vai ser uma pessoa manca, um andar manco. Ele não vai poder andar corretamente, porque lhe faltará
também a prática. Então as duas coisas são muito importantes. Paulo, na maioria de suas epístolas, ele contempla esses dois aspectos. Por isso que quando nós lemos uma epístola, ou um livro, não importa o que seja, até mesmo que não seja a própria Bíblia, mas sempre quando nós lemos, nós precisamos de olhar para o todo daquilo que nós estamos lendo, olhar para o todo e contemplar numa leitura inicial a sua estrutura, para que você caminhe conhecendo a estrutura montada como foi apresentada. Quando você tem essa compreensão, a leitura fica mais fácil, a compreensão fica muito melhor do conteúdo da epístola. No caso, nós podemos resumir os 3 primeiros capítulos, que é a ortodoxia. Seria, no capítulo 1, Paulo apresenta o supremo propósito de Deus, ou seja, aquilo que Deus, na eternidade passada, ele decidiu realizar. A história que Deus escreveu de antemão e que nos inclui. Ou seja, aquilo que Deus haveria de realizar no tempo e que diz respeito à nossa experiência, à nossa participação. Esse é o capítulo 1 de Efésios. E se alguém perguntar assim, qual é esse propósito? Aí Paulo vai dizer no capítulo 1 que esse é um propósito específico, não é um propósito geral, é um propósito que o Pai tem em relação àqueles a quem ele elegeu e predestinou, ou seja, esse propósito só inclui, inicialmente, os eleitos e predestinados, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. E esse propósito divino, ele passa também pela redenção desses que foram eleitos e predestinados, uma vez que por causa da desintegração do homem em relação a Deus, agora esse homem que for eleito, ele não tem como cumprir o propósito de Deus, porque ele está com a sua mente totalmente contaminada pelo problema do pecado. Então ele tem que ser redimido. Então no capítulo 1 ele apresenta o supremo propósito, por meio da eleição e predestinação, por meio da redenção, para por fim se alcançar esse propósito supremo, que nos versículos 19, 20, 21 e 22 de capítulo 1 de Efésios, Paulo diz que é fazer de todos nós, olha que coisa maravilhosa, o corpo de Cristo. Fazer de todos nós um corpo para que o Cristo de Deus seja o cabeça e nós o seu corpo. Só que Paulo dá uma dimensão, porque quando você fala hoje em dia de corpo de Cristo, tudo parece muito, como eu posso colocar, já virou um certo jargão, né? Ou seja, essa expressão corpo de Cristo, por causa do tempo, ela se esvaziou de significado e as pessoas não param mais para refletir a profundidade do que significa e a grandeza disso. E Paulo explica que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, agora imagine, hein? O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o poder que opera em nós, os que cremos, para que esse poder agora nos constitua esse corpo de Cristo, para que Cristo, sendo Ele, Cristo, a plenitude de todas as coisas, nós, o corpo dele, sejamos a plenitude de Cristo. Poxa vida! Ora, se Cristo é a plenitude, pense comigo, de todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Se todas as coisas residem nele, por causa dele, por meio dele, então isso é uma coisa muito gloriosa. Vocês imaginem só o Senhor nos chamar, a mim, a cada um de vocês e de todos os eleitos, para fazer o corpo deste Logos eterno, desse Cristo místico, de modo que se ele é a plenitude, Paulo diz, nós somos a plenitude da plenitude. Então nós temos um chamamento enorme. E aí ele diz, para que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos seus pés. Ou seja, a igreja triunfante de Cristo. Não a igreja propriamente, meramente militante. A igreja militante é a igreja do ponto de vista histórico. Mas nem todos que estão nessa militância, aquilo que nossos olhos enxergam pode ser, de fato, a igreja que triunfará, porque pode ter muito joio e muito sem futuro aí na história da igreja, com vários objetivos, e que se passa pelos nossos sentidos como igreja, mas pode ser que não seja o caso.
Deve ter muita gente, não é pouca não. De todo modo, vocês imaginem só que aquilo que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que todas as coisas estariam debaixo dos pés de Adão, sabendo nós que Adão é um homem profético, conforme Romanos capítulo 5, versículo 16, e esse homem profético é o próprio Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Entendemos então que nós, igreja de Jesus Cristo, somos chamados para um supremo propósito: ser a plenitude da plenitude, tendo todas as coisas subordinadas e sujeitas debaixo dos nossos pés. Razão porque essa igreja triunfante, ela é representada simbolicamente no Apocalipse pela Nova Jerusalém. Ou seja, aquela cidade, em Apocalipse capítulo 21 e 22, de ouro, com suas dimensões perfeitas, com seus muros de jaspe, de cristal, suas portas de pérolas, seus fundamentos de 12 sortes de pedras preciosas, que tem no seu topo o trono de Deus, de onde procede um rio de águas vivas, que percorre todas no formato, uma forma de espiral, passando pelas 12 portas, que são 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste, para que daqui todas as nações da terra agora bebam dessas águas que saem por essas portas. Essa cidade não é propriamente uma cidade, como acontece com todas os elementos do Apocalipse. A cidade também é uma figura, representa esta noiva de Cristo, agora esposa, no capítulo 21, em estágio de glorificação. E é por isso que é dito que ela, como um grande candelabro, porque é dito que as nações andarão à luz dessa grande cidade. Então, cumprir-se-á o que Jesus disse claramente, como nós assim falamos no domingo passado, Vós sois a luz do mundo. Se os irmãos lerem ali sobre a Nova Jerusalém, atentando para cada detalhe daquela simbologia, os irmãos vão ter algumas impressões, várias impressões do seu significado, e uma dessas impressões é de um grande candelabro universal que iluminará todos os habitantes da terra. Então, esse é o capítulo 1 de Efésios, Supremo propósito de Deus. Foi um bom resumo, Capítulo 2, Paulo então apresenta a obra de redenção. Ou seja, sem a obra de redenção, não há cumprimento do supremo propósito de Deus. Porque no supremo propósito, Deus estabeleceu o que ele haveria de realizar. Mas tendo ele criado o homem, o que acontece? Esse homem criado, para o cumprimento do seu propósito, ele se desvia desse propósito. O homem foi criado e destinado para comer e se alimentar da árvore da vida, que é o próprio Deus. Mas ao invés disso, o homem ignora o próprio Deus, representado pela árvore da vida, e passa a viver por meio de si mesmo, por meio do conhecimento, fazendo do conhecimento a sua força, o seu caminho, a sua habilidade. E com isso o homem se desintegra no seu coração, na sua consciência de Deus, se torna um peregrino, se torna um errante. O ego se instaura no homem como uma persona, como uma máscara, como uma mentira. Aquilo que o homem sem Deus pensa acerca de si mesmo é uma grande mentira. Tudo aquilo que nós, de nós mesmos, e pensamos acerca de nós mesmos, isolados de Deus e do todo da criação, é um ego, é uma máscara, é uma persona, é um engano, é uma ilusão. Agora, quão difícil é convencer este homem de que aquilo que ele julga ser é mentira. Aquilo que o homem julga e pretende ser é um grande engano. Vai convencer o homem disso? Essa é a grande luta, do Evangelho. Convencer o homem daquilo que realmente ele é em Deus. E destruir toda a ilusão que se instaurou no seu coração, que agora o faz se sentir superior, ou melhor, se faz sentir independente de Deus e o faz se sentir superior a toda a criação. Por isso que os homens, e é a maior marca desse ego, são toda sorte
de divisão. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. A maior marca do ego, a maior manifestação do ego é certamente toda e qualquer forma de divisão. Guarde isso no seu coração. Tudo que nos divide, que nos afasta, seja o amor ao dinheiro, e isso nos afasta uns dos outros, sim ou não? Seja a mentira com o fim de contar ao outro uma vantagem, sim ou não? Seja a inimizade, a porfia, o ciúme, a contenda, a luxúria, aquele que busca o prazer para si, mesmo em detrimento do outro, mesmo usurpando o outro, mesmo, ou seja, todos os pecados são, de alguma forma, o resultado de um coração desintegrado de Deus e da criação. Por isso que quando Paulo nos fala acerca da obra de redenção, no capítulo 2 de Efésios, ele cria um cenário espetacular que não foi ainda percebido pela maioria esmagadora dos cristãos, que não entenderam. Paulo coloca a cruz no centro da obra de redenção, como que dissesse, não há redenção sem cruz. Essa é uma grande verdade. Mas como assim não há redenção sem cruz? O que fazer com aquelas religiões que não têm a cruz por símbolo? Aqui é o grande problema. O grande problema. Porque o cristianismo decaído, porque o cristianismo decaiu desde o quarto século, ele estabeleceu o símbolo da cruz, de um artefato de tortura, como sendo a realidade acerca de Cristo, da sua obra, de sua morte e de sua morte. Isso começou com Constantino. Não sei se vocês sabem a história de Constantino. Quando Constantino, com seu império se degradando, perdendo poder, perdendo força, ele precisando do apoio, sobretudo da igreja, de todo mundo, para poder fortalecer o seu reino, ele então, supostamente, teve um sonho. Ele haveria de ir para uma batalha no dia seguinte, e ele sonhou então com o símbolo da cruz, segundo ele. E aí então ele ouviu uma voz que dizia que com aquele símbolo ele haveria de vencer. Daí ele mandou fazer o símbolo da cruz em todos os escudos dos seus soldados, foi à batalha e venceu a batalha. E a partir daí então ele toma o cristianismo e o declara a religião oficial do Império Romano. Daí entrou o símbolo da cruz, Só o desenho da cruz, vamos colocar assim. O símbolo não. Entrou aí o desenho. Daí entende-se que os crentes têm a cruz, porque apontaria para Jesus Cristo, para a sua morte, e passaram a ter o desenho da cruz dentro dos templos, das capelas, fazer o sinal da cruz, etc. Como uma forma, como se a cruz, enquanto desenho, enquanto duas hastes meramente cruzadas uma na outra, tivessem em si mesmo o poder de alguma coisa. Daí, então, eles acreditam na cruz meramente enquanto essa adesão ao acreditar na historicidade da morte de Jesus. Mas não é isso que Paulo, nem a Escritura, ensina sobre a cruz. A cruz, ela é uma mensagem. A cruz é uma verdade. Poderia não ser a cruz exatamente. Poderia ser uma outra coisa, mas que tivesse o mesmo sentido, o mesmo significado. Quando Paulo coloca a cruz no centro ali da obra de redenção, capítulo 2 de Efésios, ele demonstra primeiramente que ali estava Deus em Jesus. Esse travessão, nessa direção aqui vertical, fala da união do sagrado, do divino, de Deus com o homem aqui na terra. Esse eixo vertical, ele fala desse encontro. Por isso que é dito, o verbo se faz carne. Entendem isso? Então aquele travessão vertical mostra esse encontro. E lá estava pregado nesse travessão Jesus, Cristo. Jesus, homem, Cristo, Deus. Olha o encontro aqui. E esse outro travessão
no sentido horizontal, fala então de toda a humanidade, os que vieram antes de Cristo e os que vieram depois de Cristo, mas que todos se encontram aqui nesse epicentro, nessa interseção, nesse encontro desses dois travessões. A cruz não tem um ponto de encontro? Quando o travessão na horizontal se encontra com o travessão na vertical, esse ponto de encontro é a mensagem da cruz. Deus, o homem, com os homens, todos no único e mesmo lugar. Isso é redenção. Mas é impossível que alguém experimente a cruz, ou experimente redenção, ou experimente estar nesse único lugar, nesse epicentro, nesse encontro, nessa interseção dos travessões, se ele não nega a si mesmo, porque cruz é instrumento de destruição. A cruz é para a aniquilação. Então, a mensagem da cruz não é acreditar em dois travessões cruzados, mas é acreditar, é crer, é ter fé no significado. Quantos quiserem se encontrar com Deus e com os homens neste ponto de encontro intercessório, aqui deverá ser aniquilado pela cruz. Como aniquilado? É porque tudo que nos impede de estarmos aqui juntos é o nosso ego que nos dispersa, que nos divide, que nos separa, que nos afasta. Então, quando alguém olha para a cruz e ele entende, puxa, ali está Deus e o homem reunidos, e os homens reunidos. Por isso Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que é na cruz, nesse epicentro, que toda inimizade é desfeita, que toda parede é derrubada, que os estrangeiros agora são aproximados, e os judeus que pensavam já estar resolvidos, também se encontram no mesmo lugar. Se encontram aqui judeus e gentios, homens e mulheres, negros e brancos, pobres e ricos, porque aqui não existe essa diferenciação, porque tudo se aniquila na cruz. Para que então todos esses aqui constituam, está em Efésios capítulo 2, versículo 16, um só corpo com Deus. Isso é redenção. Então, se alguém diz que crer em Jesus, como eu ouço todos os dias, milhares e milhares de pessoas dizendo a mesma coisa, ainda que não da mesma forma, mas todos dizem, mas não desejam, não querem, ou não foram, ou não vão a essa cruz, a esse epicentro, não creem de fato na cruz, não amam a cruz, não desejam a cruz, não querem a cruz. Ah, mas Jesus morreu por mim. Lógico que ele morreu por você, não há dúvida disso. E é porque ele morreu por você, é que você pode agora se unir a ele na sua morte. Poxa, eu tenho falado isso centenas de vezes. Jesus, depois que morreu e que ressuscitou, ele diz, agora vocês, apóstolos, discípulos, devem ir e pregar o evangelho. Saiam anunciando o que eu realizei. Agora, veja o que ele ordena, o que significa proclamar o que ele realizou. Aí ele diz, ensinem os homens a fazerem todas as coisas que eu vos tenho dito. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide fazei discípulos, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho dito. E a maneira de que alguém se identifica, ou alguém se torna então um discípulo de Cristo, ao ouvir tudo o que ele disse, é batizando-o, portanto, em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que não é um rito, parem de bobagem. Mas o rito, embora exista, apenas fala de uma realidade, e a realidade sem o rito continua sendo realidade, e o rito, como mero rito, não significa absolutamente nada. Mas que esse batismo, como Paulo explica em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 3, é a união do homem com Cristo na sua morte, é o ser crucificado com ele. Isso é a obra de redenção, capítulo 2 de Efésios. Acho que foi também um bom resumo, né? Capítulo 3 de Efésios, para encerrar essa primeira parte da
do supremo propósito, ou melhor, da ortodoxia, Paulo vai dizer sobre a revelação desse mistério. Qual mistério? Do mistério da redenção, do mistério do fato de os gentios fazerem parte desse projeto, do mistério que até então os judeus não entendiam, o mundo inteiro não entendia, e nem os anjos entendiam, nem os profetas entendiam, e ninguém havia entendido até então, de que esse projeto divino, ele é inclusivo e não exclusivo. Que esse projeto de redenção é para todos os homens, e não somente para uma parcela da humanidade. É a revelação do mistério. E aí conclui a primeira parte de Efésios. Entramos para a segunda parte. E aí entramos para a parte chamada, como mesmo? Ortopraxia, muito bem. Eu estava lembrando, eu queria saber se vocês estavam lembrando. A ortopraxia, quando Paulo agora fala, agora vamos entrar para o âmbito dessa prática, poxa. Agora que vocês já sabem o que é o supremo propósito, já sabem que para o cumprimento do propósito divino é preciso experimentarmos a obra de redenção. Agora que já sabem, vamos à prática, porque a grande pergunta que qualquer um de nós faz ou faríamos é: e o que fazer? Eu creio no Evangelho. Eu quero experimentar a cruz. E o que fazer? Aí no capítulo 4, na segunda porção, Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois. Olha como esse pois ganha um peso. Supremo propósito, obra de redenção, a revelação do mistério. Diante dessas três grandes coisas, rogo-vos, pois. Rogo-vos, portanto. Diante disso tudo, essa riqueza, capítulo 1, 2 e 3, é necessário que nós tenhamos agora um esforço. Quando ele fala um esforço, chega a ser um esforço descomunal. Ele sabe que nós estaremos numa guerra. Entenda isso. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fossem chamados. Em outras palavras, pressupõe-se que aqueles que creem no Evangelho, de fato e de verdade, eles agora têm um andar. Então essa primeira expressão, rogo-vos, pois, que andeis, esse andeis é o modo de andar, é o modo de viver, é o modo de se pôr no mundo, é o modo de nos relacionarmos, é o modo que temos de tratar uns aos outros, seja conversando, seja agindo, seja no casamento, seja no trabalho, seja na relação social, seja em qual for o âmbito. Esse andar implica ortopraxia, o modo correto de viver, a aplicação da verdade. E ele diz então que devemos nós, que esse andar de modo digno implica a construção dentro de nós de um princípio vital chamado unidade. Por que unidade? Porque a unidade é o fim da redenção no que diz respeito a nós. Ou seja, quando a redenção se operar completamente em nós, nós seremos completamente um. E para quem não tenha nenhuma dúvida disso, basta ler João, Evangelho, capítulo 17. A oração sumo sacerdotal de Cristo, a favor dos seus discípulos imediatos e de todos quantos ainda viriam a crer nele por intermédio da palavra apostólica, falando a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. E esse texto de João capítulo 17 é muito importante porque ele nos mostra uma coisa. Vocês já perceberam que... deixa até eu explicar algo para os irmãos aqui antes de eu prosseguir desse ponto. Às vezes eu faço alguns comentários e as pessoas me mandam e-mail depois, reclamando que eu faço críticas às igrejas, faço crítica ao catolicismo. Não é nenhuma crítica, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou apresentando dados para você que é crente, fazer a sua autorreflexão e perceber se aquilo que eu digo é verdadeiro ou não. Então, não pense que eu saí da minha casa para vir falar mal de igreja aqui, em nome de Jesus. Mas, quando diz, a fim de que todos sejam um, vocês percebem que no cristianismo, tanto no movimento carismático católico, quanto nos movimentos carismáticos pentecostais ou evangélicos, ou de alguma forma doutrinária, mesmo no movimento de reforma protestante, igrejas tradicionais, se ouve a ideia de que nós somos um. Sim ou não? Não, nós somos um. Quando faz uma passeata para Jesus, somos um.
Quando no dia do partir do pão, ou no domingo à noite, canta, somos corpo, e assim bem ajustados, somos um. Poxa, nós temos que parar um pouco, não de cantar a canção, e refletir daquilo que nós estamos dizendo. Nós somos um. Nós somos um. Um no sentido do que está lá em Filipenses capítulo 2, que não busque cada um o que é propriamente seu, mas também o que é do outro. Que não hajamos com partidarismos, com disputas. Nós somos um. Perguntando. Poxa, uma hora nós temos que parar de brincar e pensar. E refletir. Pelo menos para chorar. Já será um grande avanço. E a prova do que eu estou dizendo, porque Jesus diz assim, a fim de que todos sejam um. Aí ele vai explicar que unidade é essa. Não é uma unidade eclesiástica, não é uma unidade eclesiástica do ponto de vista doutrinal. Se nós acreditamos na mesma doutrina, somos um. Mas vocês concordam que esse grupo aqui, que é um doutrinariamente, ele não é um com outro grupo que tem uma outra doutrina? Toda forma de divisão é uma forma de pecado, é a expressão do ego, nós falamos agora há pouco. Mas nós temos que aceitar. Não, o problema é que você confunde o outro com a doutrina que ele acredita. Eu não acredito em milhares de doutrinas, de centenas de outras religiões que não acredito. Mas as pessoas que creem naquilo são pessoas, não são as doutrinas. Você tem que separar a pessoa da coisa e não confundi-las. E nós confundimos isso. Quando falamos, os católicos, como assim os católicos? Os que creem na igreja católica, na doutrina. Sim, mas não são pessoas também? Sim, não é errado falar os católicos, porque você quer enfatizar o grupo dos que acreditam daquela maneira, ok? Mas os irmãos concordam que esses nomes acabam nos separando, nos dividindo? Então Jesus explica, essa unidade não é uma unidade doutrinal, essa unidade de que fala lá em Efésios capítulo 4, não é uma unidade de Estado, de política, de ideologia, de gênero, não é uma unidade de uma sociedade, como quem faz com o outro uma sociedade, e essa sociedade então gera um vínculo de certa unidade, e até mesmo dentro desses próprios grupos que se dizem está cheio de divisão interna, ou não? De modo que esse daqui a pouco são 10. Vão se dividindo e se multiplicando. Se tem coisa que se multiplica igual preá, é grupo. Tudo que é grupo se divide. Todo grupo se divide. Hoje nós estamos juntos porque nós nos rebelamos contra aquele grupo. Amanhã a rebelião vai se instaurar aqui contra esse grupo. E o grupo que sair lá na frente vai sofrer outra rebelião, e aquele grupo vai se explodir, vai se formar mais 3. E 3 vira 9, 9 vira... E aí sim, vai exponencialmente até o lago de fogo. Mas Jesus explica que essa unidade não é esse tipo de unidade falsa. Ele diz, a fim de que todos sejam um, assim como, ó Pai, és tu em mim e eu em ti. Essa é a unidade. Ou seja, a unidade que para nós está sendo estendida é a unidade do próprio Deus. Ou seja, a cruz, ela é o cerne do próprio Deus, sempre. Não fosse o cerne de Deus ser a cruz, já haveria uma trindade totalmente desfacelada, um Jesus rebelado contra o Espírito Santo rebelado contra o Pai, e o Pai furioso contra o Filho e o Espírito Santo. Lógico que isso aqui é apenas uma maneira de falar, porque não se acredita numa divisão tripartida deste modo de separação na pessoa, ou melhor, na essência divina, tá? Mas só para os irmãos poderem entender basicamente o que eu quero dizer, é que quando a Escritura apresenta essa unidade modelo, essa matriz canônica da unidade, que é o próprio Deus, a única maneira dessa unidade ser mostrada a nós é apresentando um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo.
Porque como pode haver unidade se não houver essa triunidade? Perfeito? Como pode haver comunhão se não houver essa triunidade? Então, a triunidade não visa nos levar à especulação do ser divino. Não. Deus é um só. Essa triunidade é o modo de revelação divino para que você compreenda aquilo que se estabelece para nós. Olhe para o Pai, conforme manifestado, para o Filho, conforme revelado, para o Espírito Santo, conforme compreendido, e veja que ali há um só coração, uma só alma. O Pai, quando viu o seu Filho descendo ali as águas do batismo, ou seja, naquela representação do seu morrer, do seu se dar, do seu não ser, isto é, da cruz, o que o Pai diz? Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ele é o objeto do amor do Pai. Em Isaías, o Jesus Cristo é chamado de, no caso o Messias, é chamado de o amado, o eleito. E agora o Filho, em relação ao Pai, ao retornar em ressurreição, ou melhor, quando ele se propõe a descer, fazer-se homem, morrer na cruz, ele diz, ó Deus, aqui estou para fazer a tua vontade. Olha a relação. Aqui é a operação e a expressão do não ser. Imagina só um pai que está ofendido porque o filho quer ser mais que o pai. Aí o Espírito Santo com ciúme do filho, porque o Espírito Santo, afinal de contas, é o Espírito Santo. O Filho pode ser santo, mas o Espírito é o Espírito Santo até no nome. Vocês percebem que a Trindade revelada desse modo, ou melhor, Deus revelado e mostrado desse modo, é uma expressão da cruz. Jesus falou acerca do Espírito Santo. Quando ele vier, ele falará tudo o que ele tiver ouvido de mim, recebido de mim, porque ele dará testemunho de mim, ele não dará testemunho dele. Isso é cruz. É o Pai em prol do Filho, o Filho em prol do Pai, o Espírito Santo em prol do Cristo. E assim nós vemos a unidade, não há competição, não há puxar o tapete. Há simplesmente duas coisas. Uma origem, a outra causa. Amor, origem. Serviço, causa. Toda vez que nós estivermos tomados de profundo amor, fatalmente, isso é uma verdade absoluta em todas as religiões, para você que não quer acreditar em mim. Quando o amor se manifesta, fatalmente, ele se manifestará em serviço ao próximo. Fugiu disso, diz Tiago, a sua religião é vã. Fugiu disso, diz João na sua primeira epístola, você é um mentiroso. Então, isso é o que é o resultado da obra de redenção. Essa unidade é o alvo e o objetivo de todos nós. Por isso Paulo começa dizendo em Efésios capítulo 4, rogo-vos, pois, por essa unidade, por esse esforço, para que nós, por meio do vínculo da paz e o vínculo do amor, essa unidade se manifeste. Estou no capítulo 4, explicando o capítulo 4, na verdade, uma grande retrospectiva, que passamos muito tempo sem ter o estudo de quarta-feira. Daí ele vai apresentar três figuras, três metáforas dessa unidade. Ou seja, porque ele apresenta a verdade clara, a verdade, declarada, expressa, e agora ele apresenta três figuras dessa unidade. Ora, porque a metáfora tem um poder imenso de nos fazer compreender o que é unidade. E a primeira figura evoca, e a primeira figura que Paulo evoca é a figura do corpo. Capítulo 4 fala do corpo de Cristo. Capítulo 5 fala sobre a noiva de Cristo. Capítulo 6 fala sobre o exército de Cristo. Essas três figuras e metáforas não pode existir sem unidade. Querem ver? É possível que você seja um membro de um corpo sem unidade? Imagine só os seus olhos acordando de manhã cedo e falando, olha, é o seguinte, eu cansei de servir vocês. Eu não vou mais olhar para vocês. Eu nem preciso de vocês. Afinal,
eu estou aqui, eu conduzo esse corpo a todos os lugares, eu mostro o caminho, e eu cansei, não vou mais. Já imagina que coisa esquisita, né? A minha pressão quer fazer isso comigo, mas ela vai voltar para o lugar dela, em nome de Jesus. Ou seja, quando acontece isso, existe uma doença. Essa doença se chama pecado. Eu assisti a um documentário há muito tempo, não me recordo onde foi, não tenho como dar para os irmãos essa informação da fonte. Mas passou uma reportagem mostrando que alguns cientistas americanos haviam conseguido uma cirurgia no cérebro para conter o problema da epilepsia, para resolver o problema de epilepsia. Então, a nível de cobaia, arrumaram algumas pessoas, fizeram a cirurgia, e elas, de fato, conseguiram se livrar do problema da epilepsia. Parou. Os ataques epiléticos acabaram. Mas daí surgiu como um fenômeno, como resultado dessa cirurgia, um outro problema. E esse problema eu gosto de usar para ilustrar o problema de um membro do corpo quando ele não quer ser um com o todo do corpo. Quando há uma doença, quando há um problema. A pessoa ia abrir assim a porta do armário para pegar um prato. Quando a mão esquerda abria a porta, quando a direita entrava para buscar o prato, a mão esquerda jogava a porta na mão direita. Não é estranho? Se os irmãos pesquisarem na internet, poderão encontrar com mais detalhes e com mais precisão esse exemplo. Mas eu vi numa reportagem. A pessoa num restaurante, garfo e faca, quando colocou aqui a faca, aqui, o garfo veio na outra mão. É cômico, né? Endemoniado? Ó, está endemoniado. Então, se o Pedro disse que ele está endemoniado, poderíamos dizer que quem faz isso com o seu irmão está endemoniado. Porque é a mesma coisa. Esse ano de 2020, ano passado, eu levei umas 42 a 72 facadas. Verdade. Todas nas costas, nenhuma na frente. Os esfaqueadores não têm coragem de esfaquear pela frente. Não têm capacidade intelectual, moral, espiritual para fazer isso. Mas como eu não estava vendo, aí tudo bem. Mas isso é um reflexo de uma doença muito grande, isso é o pecado. Então, olha como o corpo de Cristo, ele fala, melhor, a ideia de corpo, agora falando de nós enquanto corpo de Cristo, olha como essa figura ela tem o poder de falar de unidade. Puxa, cada membro, cada órgão, e se você ainda for no mais profundo e você entender que cada célula trabalha em prol do todo, desde a mínima partícula, que trabalha em prol de uma partícula um tanto maior, e esta daquela e daquela outra, conforme se coloca na biologia, as células, depois vem os tecidos, depois vem os órgãos, depois os sistemas. Se eu saltei algum aqui, depois eu me lembro, eu tenho algum biólogo me ajuda, alguém me fala aí. Mas até chegar a essa complexidade que é um todo harmônico. Então, quando Paulo fala dessa nossa unidade, ele fala, olhem para o corpo e o seu funcionamento sadio. Como cada membro vive em função do outro. Observa que o que importa para mim é o todo e não as partes. Meu fígado não existe para si. E se ele tiver algum problema, todo o meu corpo adoecerá. Sim ou não? Meus olhos não existem para si, ele existe para o todo do corpo. Ou seja, a unidade é sempre voltada para o todo, não para si. Porque quando se volta para si, é o ego, é o pecado, falta da cruz. Quando se volta para o todo, a cruz operou e fez a sua função. Por isso, agora que Paulo, ao entrar nessa parte prática, ele começa agora a elencar um tanto de comportamentos e procedimentos que nascem do ego e não da cruz. Porque não somente Paulo explica a verdade, não somente ele metaforiza a verdade, mas agora ele aplica a verdade no sentido de que ninguém
poderá falar, eu não sabia que isso é que era o ego. Porque pode ser o caso, alguém seja expert em ego, mas depois diga, pai, não sabia que isso é coisinha de nada, essa bobagem era manifestação do meu ego. Então, para que ninguém diga isso, Paulo diz assim, no versículo 25 do capítulo 4, por esse motivo. Qual motivo? O motivo que nós temos um chamamento, esse chamamento é um chamamento muito alto, devemos andar em dignidade segundo esse chamamento. Entendemos que esse chamamento é para a formação de um só corpo, que nós estamos no processo de edificação do corpo de Cristo. Por isso, no sentido de que para que esse corpo de Cristo seja construído, seja formado, seja edificado, é preciso o despojamento de cada um de nós, conforme o versículo 21, 22, 23 e 24. O despojamento do velho homem. Não há corpo de Cristo, não há edificação do corpo de Cristo, se não houver despojamento do velho homem, poxa. O velho homem é a antítese do corpo. Não há corpo no velho homem. Há indivíduos separados, todos, um lutando contra o outro. Como dizia Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Nunca ouvi uma frase tão bem dita como essa. Ou seja, ele vai te devorar. E o outro olha para você e ele também é o seu lobo, eu vou te devorar. E aí vai prevalecer aquele que for o mais forte, né? Como dizia Machado de Assis, diz que a onça, ela devora o cordeiro. E se o cordeiro for tenro? Melhor ainda, que não vai precisar de nenhum esforço para derrubar o outro. Né? De modo, então, que esse corpo, portanto, para que ele seja formado, é preciso o despojamento do velho homem e, consequentemente, é preciso que nós nos revistamos do novo homem, de um novo espírito, de uma nova consciência, de um novo coração, de um novo sentimento. E agora ele diz, por esse motivo agora que acabamos de colocar, dessa necessidade que temos de ser um corpo, etc., ele diz, deixando cada um a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Puxa vida. Entenderam que a mentira, seja ela em qual nível for, se ela é dita com o propósito de ganhar vantagem, de destruir o outro, de esconder alguma coisa que beneficia o outro, ou que prejudicaria você se a verdade viesse à tona. Qualquer mentira, de qualquer forma, ela é uma manifestação do ego. A mentira é um subterfúgio do ego. A mentira é uma arma do ego para a sua autopreservação. Isso é mentira. Por que mentimos? Porque alguma coisa poderá nos prejudicar. Alguma coisa. Ainda que seja a impressão que vocês terão de mim. Se eu não mentir para vocês, vocês vão ter uma outra impressão de mim. E para que vocês não tenham essa impressão de mim, direi que sou uma coisa, mas não sou. Você vê que eu não prejudiquei vocês em nada. Só estou buscando a minha preservação. E por falar em mentira, vocês acreditam? Eu já cheguei a essa conclusão muitas vezes. Não tem como mudar de ideia até que se me prove o contrário. O problema maior não é somente o mentiroso. Mas é também nós que gostamos da mentira. Esse é o grande problema. Você quer ver uma coisa? Você tem uma imagem de uma pessoa. Aquela pessoa puxa, aquela imagem bonita. De repente, aquela pessoa resolve te contar uma coisa. Eu quero te contar uma coisa. E ele se abre com você e apresenta uma fraqueza que você não conhecia. A partir deste momento, você não o vê mais como antes. A partir desse momento, você o vê com desconfiança. E você mesmo ainda tem coragem de dizer, eu preferiria que você não tivesse me dito isso. Estou mentindo? Quantas vezes a pessoa, eu já ouvi, eu preferiria nem ter sabido disso. Ao invés da pessoa se ficar maior pela sua não, nós gostamos da mentira.
Vindo de casa para cá, eu pensando sobre a mentira, eu estava aqui recordando o texto onde nós tínhamos parado. E aí me veio a ideia da fofoca, que também é uma expressão do ego, né? E sempre eu aconselho assim, quando alguém fala que fulano está fofocando, está assim, assim. Eu aconselho assim, olha, quando alguém for a você e falar mal do outro, quando ela começar a falar mal, que você perceber que é um mal que ela vai falar, você interrompe a pessoa e diz assim, calma um pouquinho, só um momentinho, vamos ligar para o fulano, porque como se trata dele, é muito importante que ele participe da conversa. Vocês acham isso justo ou injusto? Não é? Alguém me liga, o irmão Ian, só a título de comparação, nada a ver, viu, irmão? Me liga no WhatsApp, né? Pastor, sabe o João? É o que João? Aquele lá do salão. Siga que tem ele. Não é porque... Ô, Ian, só um momentinho. Vamos fazer uma chamada de vídeo aqui, 3 pessoas. Vamos convidar o irmão João, porque isso é muito importante para ele. Você vai falar da honra dele, da pessoa dele, da família dele, dos filhos dele, dos negócios dele. Se tem alguém que tem que estar presente nessa reunião, é ele. E você seria um perverso maldito se fizesse a reunião, que você chama de reunião, sem ele. E eu aconselho para todas as pessoas a fazerem isso. Só que tem um problema. É tão difícil fazer isso. E dentre tantas razões porque é difícil fazer isso, tem uma que sobrepuja todas as demais razões. É que embora eu não vá reproduzir aquela fofoca, eu gosto de ouvir a fofoca. Gosto de saber da vida dos outros. Agora você vai falar, começou, tem que terminar. Agora vai ter que terminar. Começou, já era. Quem já ouviu isso alguma vez na vida? Ah, Jesus. Então, Paulo é muito prático, né? Ele diz, aquele que mentia, não minta mais. Cada um fale a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E eu vou lançar aqui um desafio. Não para mim. Ou seja, não que você tenha que dar provas desse desafio a mim ou para outra pessoa. Você mesmo. Mas para você mesmo, né? Que tal nós colocarmos este ponto na nossa agenda? A partir de hoje, sair daqui dizendo, aquele que mentia não minta mais. Fale cada um a verdade ao seu próximo. Coloca na agenda, faça uma agenda. Isso é uma agenda, meu irmão. Simples. É que você, se eu vou ter que reconhecer que eu minto. Ué, mas você já está mentindo em não reconhecer que mente. Piorou, irmã Júlia? Mas eu acho que eu não minto. Não tem problema. Coloque na agenda. E o Espírito Santo vai falar, e a agenda? Fica tranquilo. O Consolador, ele está ao nosso lado, nos conduzindo a toda a verdade. Entenda isso. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Por causa de Jesus, né, nos ensinou. Então é um ponto a você colocar isso aí nas orações. E aí, logo virá uma luz de outra coisa, você vai perceber que às vezes nós mentimos sem nem perceber. De tão costumeira que se tornou uma mentira. Paulo continua dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E nós falamos muito disso na última ministração, né? A ira, enquanto uma manifestação, não raras vezes, ou quase que todas as vezes, eu acredito que todas as vezes, uma manifestação de um instinto que não passa pela sua vontade nem pela sua decisão. Eu nunca ouvi ouvir de alguém que porventura tenha planejado se irar. Eu vou me irar. Daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos eu vou me irar. Calma aí. Eu estou bem, tranquilo, ficarei irado daqui a pouco. Você não pensa, não existe isso. A ira é algo que vem de supetão no nosso coração, na nossa mente, e dela nós não conseguimos nos livrar porque não foi consentido por você, não foi evocado por você.
É a teoria dos irmãos que leiam muito sobre essas questões, seja mentira, seja ira, seja inveja, todas essas questões da alma do ser humano, leiam isso filosoficamente, leia Sêneca sobre isso, leia outros poetas, porque eles tratam dessas questões, a felicidade, a infelicidade, a ira, a maldade, esses temas universais, são tratados de maneira muito refinada. Os filósofos nos fazem olhar para esses objetos por todos os ângulos possíveis, para que você tenha uma compreensão mais ou menos do que essas coisas são em nós. Não é? Então, eu não posso simplesmente... às vezes eu só me pego irado, a coisa vem sem eu perceber. Mas tão logo eu fiquei irado, eu tenho a consciência de poder prosseguir ou não prosseguir. De usar de violência ou não usar de violência. Ou de ordenar que se recolha tal sentimento na minha alma. Ou de conter esse sentimento na minha alma. Ou de crucificar esse sentimento na minha alma. Essa é a razão porque Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a possibilidade de irar sem pecar? Lógico, se ele diz irai-vos, não pequeis, como eu posso fazer? São duas coisas distintas. Por isso ele diz, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, não cultive essa ira. Não permita que o dia se finde, você durma e amanheça com essa ira. Trate com a sua ira antes que o sol se ponha, porque depois que o sol se põe, essa ira pode se tornar um ressentimento. Não mais um sentimento de euforia negativa, mas pode ser um ressentimento. Esse ressentimento pode se tornar uma raiz de amargura, e você não somente terá pecado uma vez, mas será um pecado agora constante na sua vida. Bem, continuando, seria aqui o exato lugar onde deveríamos começar hoje, mas eu acredito que essa revisão foi muito apropriada, né? Ele continua dizendo, não deis lugar ao diabo. E para eu comentar essa expressão, não deis lugar ao diabo, eu convido os irmãos a lerem também o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Quero trabalhar essas duas ideias, não é? Porque são duas coisas opostas. Sim, esse nem aí é uma preposição aditiva, né? A irmã Silvia está chamando a atenção para o fato que o texto diz, começa dizendo, irai-vos, mas não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Como se essas duas coisas tivessem relação. Nós vamos falar já. Você vai ver que quando nós falarmos sobre a questão do diabo, isso vai ter uma profunda relação com o problema da ira. Tá ok? Bem, mas eu pedi para os irmãos, para a gente começar trabalhando a ideia não deis lugar ao diabo, numa comparação com não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fossem selados para o dia da redenção. Os irmãos percebem que nós temos aqui duas questões antagônicas. Não dar lugar ao diabo, você tem que se livrar do seu diabo, como também você não pode agora, por outro lado, entristecer ao Espírito Santo. Há de se ter uma unidade, uma busca, uma intimidade, uma comunhão, uma amizade com o Espírito Santo. Mas nós não podemos permitir que haja tal amizade, tal comunhão, tal intimidade com o diabo. São coisas exatamente opostas. O problema é que diabo e Espírito Santo se tornaram dois objetos místicos, ou melhor, dois objetos dogmáticos. Pastor, o que é um objeto dogmático? O que é um dogma? Dogma é uma coisa que você não sabe ao certo o que é, mas você acredita naquilo. E por ser um dogma, e por você não saber exatamente do que se trata, esse dogma não influencia muito na sua vida. E esse dogma, ele não muda a sua vida, não altera em nada a sua vida. Então, você sabe, mas a sua vida é uma, o dogma é outro. Você é apenas um religioso, do ponto de vista conceitual. Então, quando diz, irai-vos e não pequeis, ou melhor, não deis lugar ao diabo, nós temos que primeiramente trazer a ideia do que seja diabo, no âmbito das Escrituras. E quando diz, para nós não entristecermos o Espírito Santo, devemos evocar também a figura do Espírito Santo e compreendê-lo claramente do ponto de vista prático. Você perguntar assim para alguém, quem é o diabo? O diabo é o Satanás, o bicho ruim, o pé de cabra, o gramunhão. E aí se a pessoa souber muito, ela vai dizer, aquele que era um querubim,
conforme Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, né? E que tendo ele caído da sua condição original, de perfeição, se tornou inimigo de Deus. Dizem que ele tem chifre, tem rabo, tem asas, tem capa, tem legue vermelha, etc. Né? E que ele agora, a partir de então, anda no mundo perturbando todo mundo. Ele é o responsável por todas as mentiras, por todas as maldades. É ele que separa o casamento, é ele quem mata, é ele quem rouba, é ele quem adultera, é ele quem faz isso, aquilo, outro. Tudo é o coitado do diabo, que está aí com o espeto tentando todo dia todo mundo. Se você perguntar para alguém o que é o diabo, dirão isso para você. E é o que todo mundo pensa. Você entra na igreja de crentes e eles vão dizer, porque o diabo, é o diabo, e vamos repreender o diabo. Como assim? Se eu repreender o diabo da sua casa, você vai morar onde? Não, é só uma pergunta. Não, repreende o demônio da minha casa. E você vai para onde, meu irmão? Morar onde? E não vai resolver, porque para cada onde você for, você vai me chamar para expulsá-lo de novo de lá. Ah, pastor, então você não acredita no diabo? Calma. Quando eu pego ali João capítulo 8, versículo 44, que Jesus fala sobre o diabo enquanto pai da mentira, eu tomo esse texto como a chave da compreensão. Existe um tal diabo que ele é pai. Ele é o originador. Ele é um começo. Vocês entendem? Então, se nós queremos pegar a figura de Lúcifer, e lógico que vão discutir, vai para lá. As pessoas discutem cada bobagem. Vão dizer, essa palavra não tem na Bíblia. Eu falei, em qual Bíblia que não tem? Na sua ou na minha? Vamos começar perguntando isso para as pessoas. Na minha, na sua também não tem. Eu falei, qual é a minha Bíblia? Você sabe qual é a minha? Não sei. Como é que você fala que na minha Bíblia não tem? Então não estou mais com idade e nem com pressão para discutir essas bobagens. Tá? Me ajude aí, vamos ficar no essencial. Então, eu entendo que existe uma matriz. Se nós pegarmos aqui o conjunto histórico, profético da Escritura, podemos construir que houve uma primeira criatura, que de fato caiu, e por sua queda, ele se torna um adversário de Deus. Por isso a expressão diabo, que é a priori uma palavra adjetiva. Se você for ao dicionário, vai dizer lá que é um substantivo. Mas, na verdade, é um adjetivo substantivo. Porque ele nasce, o significado é adversário. Adversário é sempre um adjetivo, uma qualidade, que pode eventualmente ser usado como substantivo. Por exemplo, se eu colocar assim, o Cadmo é o meu adversário. Usei adversário como adjetivo. Aí eu falo assim, olha, eu estou escrevendo um texto. O Cadmo é o meu adversário. Ponto. Coloquei, não foi adjetivo aqui? O meu adversário disse, agora eu usei como substantivo. Mas o Cadmo não é estruturalmente carne, sangue, nervo, músculo, alma, espírito. Adversário é uma pessoa. Adversário é uma condição e uma posição de oposição. Não é um ser, não é uma coisa. Tão difícil entender isso, né, gente? Então não existe diabo criatura. Se alguém disser que existe diabo criatura, vai dizer que Deus criou anjo, arcanjo, querubim, surubim, ser humano, galinha, pato, marreco, macaco, estrela, estrela, diabo. Por que a estrela é estrela? Porque ela é uma estrela. O ser dela, a natureza dela é estrela. Deus fez estrela. O homem é homem porque Deus fez o homem homem. O homem, para ser homem, não tem que fazer nada, basta ser. Nascer homem, ser humano. E diabo? Não existe diabo natureza, diabo coisa. Existe um homem, existe um querubim, que porque ele desenvolveu no coração uma atitude de oposição
oposição contra Deus, ele agora está na condição psíquica de Satanás, adversário, ou diabo, diabolos, que é acusador. É uma condição. Então, Lúcifer caído, ele continua sendo um querubim caído. Só que diabo porque em oposição, em acusação. Daí ele começa agora a enganar uma série de outros seres, de outros anjos. E quantos concordaram e se aliaram a essa oposição, se tornam agora, em sua consciência, também diabo. Mas aquele primeiro vai ser sempre chamado o diabo, por ser o pai, o originador, o protótipo. Daqui a pouco engana os homens, e os homens se aliam, se tornam também em condição diabo, Satanás. E se eu estiver falando bobagem aqui, aprendi com Jesus Cristo. Disse que Judas era diabo e Pedro Satanás. Quando ambos, num dado momento, eles estavam na condição de adversidade ao acusador. De modo então que a Escritura apresenta a figura do diabo, ou a ideia de diabo, enquanto uma serpente, no início da Bíblia, que vai crescendo, desenvolvendo, tomando forma, até atingir uma forma final de um grande dragão vermelho. João vai dizer, é dito para João, que aquele dragão é a antiga serpente. Ora, mas como é que a antiga serpente chegou a ser dragão? Como ela cresceu tanto? Como ela engordou tanto? Ficou tão robusta? Esse aumento dimensional na metáfora da serpente do dragão representa o aumento de quantas consciências se aliam àquela consciência original caída e vão ganhando cada vez mais força, mais poder, fazendo mais resistência, até chegar num grande bloco de resistência diabólico e adversário de Deus. Pastor, mas e esse Lúcifer existiu mesmo? Será que... Bem, isso para mim não tem a mínima importância. Eu não vou discutir com você essa questão, porque é uma questão tola. Sabe por que tola? Porque... Não, mas a sua opinião, Alexandre, a sua opinião. A minha opinião é que há um querubim originador, que seduziu muitos e que agora todos nós formamos esse grande bloco. Todos nós caídos ou desintegrados de Deus. Perfeito? Eu acredito sim. Ah, mas eu não acredito. Para mim não tem esse tal de... Não tem. Não tem problema. Tem você. Não precisa ter ele lá. Você é a prova, é a materialização dessa consciência caída. Portanto, um dia debatendo essa questão, né? Aí eu sou assim, eu também sou intrigueiro, também tenho um problema de cabeça também. Quando eu encontro alguém que não acredita, eu falo que acredito. Quando eu encontro alguém que acredita, eu falo que não acredito. Para poder, não é para criar contenda, é para criar a dimensão do pensamento, a discussão. Para nós chegarmos a uma ideia que tanto faz ter ou não ter a matriz, o fato é que o mal, enquanto adversidade, está aí. É um fato. Aí, num desses grandes embates, a gente discutindo, falando, explicando, aí eu coloquei da seguinte maneira, eu disse assim, olha, me responda uma coisa, o que mudaria no planeta Terra hoje, se Deus decidisse pegar o diabo, o capeta, o Satanás, o Lúcifer caído e exterminá-lo? Exterminou. Acabou. Ele não existe mais. O que mudaria nas nossas vidas, na vida política do país, nas famílias, no mundo? Não mudaria nada? Que bom que vocês pensam assim. Significa que vocês sabem o quanto que a maldade ela está disseminada, pulverizada. De modo, então, que o mal, essa presença que nós chamamos de diabo,
que pode instaurar-se no querubim, e ele se chama agora diabo, o diabo porque é a matriz. Esse mesmo espírito se instaura em várias consciências, em vários corações. Todo espírito de adversidade é Satã, e todo espírito de divisão é diabólico. Quando diz, não deis lugar ao diabo, e a Silvia fez questão de trazer essa conexão das orações, né? Irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Há uma relação certamente intrínseca, porque a ira vai provocar sempre o quê? A ira levada a cabo vai provocar o quê? O que acontece quando alguém fica irado com o outro? Vai gerar harmonia? Amor? Paz? Reconciliação? Vai chegar ao ponto de uma divisão. Se instaura uma divisão no coração. Então, não deis lugar ao diabo. É muito perigoso que vocês entendam esse diabo meramente quanto a criatura primária, originária lá atrás. Por quê? Porque se eu perguntar para vocês, e vocês forem sinceros comigo, honestos, porque tem o desonesto e tem também o tolo, né? Tem aquele tolo que é tão tolo que ele prefere ficar no dogma pensar. De todo modo, alguém aqui já esteve em alguma situação em que o diabo estava por perto e você ficou, vixe, vou sair daqui para não dar lugar ao diabo. Alguém já viveu essa experiência? Se não, boa, tranquilo. Tirando aquelas loucuras, aqueles desvarios das pessoas que falam que briga com o diabo, luta com o diabo, discute com o diabo. Que é uma tolice danada. E tem mais, a irmã falou, é só no sonho. E como os sonhos são um reflexo do nosso próprio subconsciente, é você lutando consigo mesma. Perfeito. O Pedrão fez uma relação no texto do apóstolo Paulo com a frase de Thomas Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. Muito bem feita a sua colocação. A sua relação é perfeita. Exatamente isso. Não deis lugar ao diabo. Vocês nunca vão se encontrar numa situação em que você verá o diabo numa situação e falar, e agora? Eu dou lugar, não dou lugar? O que é dar lugar ao diabo? O que é dar lugar, inclusive? A própria expressão, dar lugar. Como nós podemos entender essa ideia? É muito simples, basta você entender que você está constantemente, sempre num caminho bifurcado. Toda a vida. Cada passo, cada decisão, todo momento, em todos os relacionamentos, você está numa possibilidade iminente de errar. Sempre. Sempre, em toda e qualquer situação, você se verá sempre nessa bifurcação, na possibilidade de você errar. Esse erro é o diabo. Esse erro é Satã. Esse erro é o ego. Esse erro é o pecado. Dar lugar ao diabo significa você, diante de situações bem iminentes e bem claras de erro, você ainda permanecer brincando com aquela situação, como se você se julgasse forte o suficiente. Não, eu não caio nessas coisas. Você cai? Cai sim. Não vamos brincar com coisa séria. Tudo aquilo que é perverso, que é mal, nós devemos fugir. Devemos evitar lugares, evitar situações, caso você reconheça a sua fraqueza. Lógico, alguém vai dizer, pastor, não, nós temos que estar em todos os lugares, com todas as pessoas, afinal nós somos tal. Teoricamente sim. Jesus entrava e saía em todos os lugares, estava com todas as pessoas, sem se contaminar jamais, absolutamente, razão porque é dito que ele é o cordeiro sem mácula e sem dolo algum. Agora, você é capaz disso? Se você se julga capaz e suficiente, amém, glória a Deus por isso. Mas o conselho de Paulo para a preservação do seu coração e da sua consciência e da sua alma é não dê lugar a essas coisas perversas, diabólicas, que nos afastam de Deus, nos afastam do homem, nos afastam da unidade. Tá bom? Hoje eu fiz uma grande retrospectiva em razão do tempo que nós ficamos sem estudo, mas na semana que vem nós vamos voltar nessa parte do diabo, não vai precisar mais
da retrospectiva e dando seguimento ao texto, inclusive falando sobre não entristeçais o Espírito de Deus e os demais aqui coisas que não foram ditas.